Oi, pessoal! Já pararam para pensar que a água que sai da torneira de casa, que forma os rios e que cai do céu como chuva, tá o tempo todo numa jornada incrível? Hoje, a gente vai seguir esse caminho para entender como ela molda o nosso mundo e como o nosso mundo também molda ela. É uma história que conecta todo mundo. Vamos lá? Para começar, vamos partir dessa ideia aqui que é a base de tudo. Parece óbvio, né? A água é fundamental para a vida. Mas se a gente para pensar de verdade, percebe a dimensão disso. Cada planta, cada bicho, o equilíbrio dos ecossistemas e até a temperatura do planeta. Tudo, absolutamente tudo, depende dela. Então, antes de acompanhar a aventura de uma gotinha d'água, a gente precisa afirmar bem essa ideia. O que faz esse elemento que parece tão comum ser tão essencial para a existência de tudo no nosso planeta? Olha só, são basicamente 3 pontos cruciais. Primeiro, sem água, simplesmente não tem vida, desde o menor dos micróbios até os animais gigantes. Segundo, ela que cria os ambientes onde essa vida toda acontece, mantendo a biodiversidade em equilíbrio. E por fim, numa escala global, a água funciona como o grande termostato do planeta, regulando o clima. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Certo? Agora que a gente já entendeu por que a água é tão importante, podemos começar a nossa jornada. Vamos imaginar uma gota d'água, lá no comecinho do seu percurso, como parte de um rio que vai serpenteando pela paisagem. Todo rio tem um caminho natural, né? Ele geralmente começa num ponto bem alto, a chamada nascente, e vai descendo, levado pela gravidade, até chegar num lugar mais baixo, que é a foz. E é justamente a força desse movimento constante que vai cavando a terra, um processo chamado erosão, que ao longo de milhares de anos esculpe vales e cânions. Pois é, o rio molda a terra. Mas e quando acontece o contrário? De que formas a ação humana tem alterado o caminho dos rios? Essa pergunta leva a gente para uma mudança de cenário assim, bem radical. E aqui está um exemplo que impressiona. Esse é o Rio Pinheiros, em São Paulo. De um lado, uma imagem de 1930, mostrando o rio com suas curvas, seu caminho natural. Do outro, o mesmo lugar em 2018. Irreconhecível. Virou um canal reto, de concreto. A transformação é gritante e mostra bem a escala do nosso impacto. O nome técnico para isso que a gente acabou de ver é retificação. O que isso quer dizer, na prática? Significa aterrar as curvas de um rio, os meandros, e forçar ele a seguir um caminho reto. Muitas vezes isso é feito para ganhar espaço nas cidades, mas o resultado é uma mudança gigantesca para o ecossistema daquele rio. Mas a gente não mexe nos rios só para mudar o traçado deles. Nós também aprendemos a usar a força incrível da água corrente para gerar energia. E isso acontece em estruturas gigantescas como a gente vai ver agora. A engenharia por trás de uma usina hidrelétrica é fascinante. A água fica represada, acumulando uma energia potencial enorme. Aí, ela é liberada por um duto com muita força. Essa água em movimento gira uma turbina que, por sua vez, aciona um gerador e pronto! A energia do movimento vira energia elétrica que chega nas nossas casas. Mas claro, como quase tudo na vida, tem os dois lados da moeda. Os benefícios são claros. É uma fonte de energia considerada renovável, e depois que a usina está pronta, o custo para gerar energia é baixo. Por outro lado, os impactos no meio ambiente são imensos. A paisagem muda para sempre e a vida aquática é muito afetada pela alteração do fluxo do rio. Só que a jornada da água não acaba no rio ou na represa. Ela continua, mas agora numa direção bem diferente, para cima. A água se transforma e sobe para a atmosfera, começando o que a gente conhece como o grande ciclo da água. E aqui está ele, o ciclo hidrológico. É um sistema perfeito e contínuo, movido pela energia do Sol. Ele faz a água circular entre a superfície da Terra, os seres vivos e a atmosfera. É como se fosse o sistema de reciclagem de água mais eficiente que existe, funcionando sem parar há bilhões de anos. Dá para a gente resumir esse processo todo em 3 etapas principais. Primeiro, a evaporação. O Sol esquenta a água dos rios, lagos e oceanos e ela vira vapor e sobe. Segundo, a condensação. Lá em cima, onde é mais frio, esse vapor se junta e forma gotículas minúsculas, criando as nuvens. E terceiro, a precipitação. Quando essas nuvens ficam carregadas, a água cai de volta para a Terra, seja como chuva, neve ou granizo, e o ciclo recomeça. E do que resulta esse ciclo todo? Em algo que afeta a vida de todo mundo, todos os dias: o tempo. Entender o ciclo da água é o primeiro passo para a gente conseguir prever se vai fazer sol ou se é melhor sair de casa com um guarda-chuva. E tem um personagem fundamental nessa história toda: o vento.
Podemos pensar nos ventos como os grandes distribuidores de umidade do planeta. São eles que carregam as nuvens de um lugar para o outro, definindo onde vai chover e onde o tempo vai ficar seco. E o produto final de toda essa ciência é uma coisa que a gente conhece bem, a previsão do tempo. Essa tabelinha com as temperaturas máximas e mínimas é a tradução prática de todo aquele ciclo gigantesco que acontece lá em cima, na atmosfera. E é muito importante lembrar, isso aqui não é adivinhação, não é chute, é ciência pura. Os meteorologistas analisam uma quantidade absurda de dados de satélites, estações e balões para entender a atmosfera e, com isso, conseguir prever o que vai acontecer nos próximos dias. E essa jornada toda, que foi do rio até as nuvens, nos traz de volta para casa, para nossa responsabilidade. São dicas que a gente até já conhece, mas que vale sempre reforçar. Banhos mais curtos, nunca jogar lixo ou óleo no ralo, reaproveitar a água sempre que der e, claro, o básico de fechar a torneira. São pequenas atitudes que, somadas, fazem uma diferença enorme no ciclo global. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O ciclo da água na natureza é resiliente, é infinito. A grande questão que fica para a gente é como podemos garantir que o nosso ciclo com a água, a forma como a gente usa e devolve ela para a natureza, também seja sustentável? Pensar nisso é a chave para o futuro.